Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado por nos acompanharem aqui no Congresso da Aviação Agrícola. Meu nome é Gabriel Colli, atualmente respondendo como diretor executivo do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e também do IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola. Uma honra para nós ter todos vocês aqui. Os veículos de comunicação que levam tudo que acontece aqui dentro desse evento para fora, né, que comunicam nos seus ambientes. Os veículos todos, né, têm a sua importância, e temos falado desde o começo, de quando o evento foi anunciado que seria aqui em Cuiabá, o quanto a imprensa do Estado tem dado espaço, tem dado relevância para o evento, tem posicionado o evento, e isso tem ajudou muito nos últimos meses, termos o resultado que estamos tendo, né? Vocês estão vendo aí, o evento não começou ainda, já tem muita gente circulando, tem atividades prévias que aconteceram, todas elas aconteceram com muito sucesso. Curso de pilotos com casa cheia, curso de manutenção de drones com casa cheia, visita de estudantes de agronomia com casa cheia, tudo o que foi estabelecido passou, e muito disso em virtude da parceria com os veículos de comunicação aqui do Estado. Falando rapidamente como é que a gente vai trabalhar esse momento aqui para otimizar o mais possível e aproveitar o tempo de todos. Vou passar aqui de imediato para a nossa presidente do SINDAG, a Ana, para dar as boas-vindas também. Na sequência, eu vou fazer uma apresentação muito breve, aí de uns 20 minutos no máximo, com alguns dados, falando um pouco do SINDAG, do setor, e aí a gente abre para perguntas, questionamentos de todos, tá? Nesse modelo, para que a gente possa trabalhar e ter o tempo otimizado. Bom dia a todos. Obrigado, Gabriel. Obrigada a toda a imprensa que está aqui acompanhando esse grandioso evento. Eu sou Ana Almeida Santos, sou a atual presidente do Conselho de Administração do SINDAG, e hoje nós estamos muito felizes, né, e orgulhosos de esse evento estar acontecendo aqui dentro, né, do estado do Mato Grosso, nesse aeroporto de Santo Antônio de Leverger, e agradecer toda a receptividade da imprensa que nós tivemos aqui desde o nosso lançamento do Congresso, desde quando nós divulgamos que a aviação agrícola estaria aqui, e nós fomos muito bem recebidos, e esse é um papel, né, é um dos nossos objetivos, nossos propósitos, que é levar informação de qualidade, a informação correta para as pessoas. Então, o SINDAG é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Nós representamos 90% das empresas existentes hoje no Brasil, né, tanto empresas de aeronaves tripuladas como não tripuladas, como drones. E o papel do SINDAG é representar, fortalecer e qualificar o setor da aviação agrícola. E o Congresso é um momento onde nós temos essa oportunidade de reunir todas as pessoas voltadas, né, ao que trabalham, que são ligadas diretamente ao setor. Então, é um momento de muita troca de experiência, de muito conhecimento, de network. Nós realizamos esse congresso uma vez a cada ano, né, e ele vem numa crescente, né, para vocês terem uma ideia, de 2013 para cá, nós viemos de 40 expositores, hoje nós temos com mais de 200 marcas, né, expondo aqui dentro desse evento. Então, mostra a grandiosidade, mostra a seriedade do trabalho do SINDAG durante todos esses anos. Tudo isso é fruto de muito comprometimento, é resultado de uma parceria forte entre os expositores, fornecedores e os empresários, porque nada disso aqui aconteceria sem a união do setor. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a imprensa por estar levando todas essas informações, e nós precisamos, o objetivo de nós realizarmos esse congresso aqui dentro do estado de Mato Grosso, porque ele abriga a maior frota de aviões agrícolas do Brasil. Nós temos mais de 600 aeronaves agrícolas aqui dentro do estado do Mato Grosso. Então, a importância, a maioria dessas aeronaves, elas são de operadores privados, ou seja, produtor que compra, né, a sua aeronave para prestar serviço para a sua lavoura. Então, esse é o nosso intuito, de aproximar mais desse público, que não é o negócio dele, não é o trabalho dele direto, né, com a atividade, e sim ele compra a ferramenta como se ele comprasse uma colhedeira, como se ele comprasse um pulverizador terrestre, e não tem, às vezes, a dimensão do que é uma aeronave agrícola, né, o que acontece nesse mundo, diante de todos os desafios que nós viemos enfrentando.
de muitos mitos, né, sobre o setor, onde as pessoas não têm conhecimento da importância da aviação agrícola para o desenvolvimento do agronegócio. Então, que o produtor ele tenha consciência, né, dos desafios que a gente vem enfrentando dentro da sociedade e levar um pouco mais, não falo que ele não leve isso a sério, mas como prioridade, né, essa cultura aeronáutica, a cultura da tecnologia de aplicação, porque ele conheça os fornecedores que vendem as peças para eles, que eles conheçam as tecnologias que a gente tem no mercado para minimizar todos os danos, né, de um serviço que não tem um pessoal altamente qualificado para isso. Então, essa proximidade é importante. Tem muitos grupos fortes aqui dentro do Mato Grosso, eu não estou generalizando, mas o SINDAG tem feito um levantamento ao longo dos anos de onde vêm sendo as causas de nós estarmos sofrendo esses preconceitos, né, contra a atividade. É justamente pela desinformação. E o produtor ele não está buscando isso, ele está preocupado com o negócio dele, porque, como eu falei, a aviação agrícola não é a atividade principal dele. Então, o Congresso da Aviação Agrícola dentro do Mato Grosso é para mostrar a força do nosso setor, é para mostrar a organização, quão qualificado e tão forte é dentro da cadeia do agronegócio. Nós fomos muito bem recebidos pelas entidades do agronegócio, assim como pela imprensa, desde o dia que nós falamos que nosso congresso seria realizado aqui. Então, nós queremos agradecer por essa receptividade e desejar também, né, que todos venham nos visitar, que possa realmente colher os frutos de todo esse trabalho. Temos muito conhecimento, palestras, minicursos, voltado para todas as pessoas envolvidas no setor aeroagrícola. Nesse momento, como o Gabriel falou, nós nem abrimos a feira ainda para o público e nós estamos aqui com o nosso congresso basicamente lotado, né? Isso mostra que realmente nós tomamos a decisão certa de vir para o estado do Mato Grosso realizar esse evento aqui, porque tem pela pujança, né, do estado. Então, eu vou devolver para o Gabriel, porque ele tem muitos dados para passar aqui para vocês, mas me coloca à disposição para dúvidas e questionamentos. Obrigado, presidente. Dando sequência aqui, mais uma vez, né, agradecendo quem está chegando aqui. Temos algumas autoridades aqui também, né? Temos a diretora-geral da Mútua Rio Grande do Sul, doutora Andréia Brondani. Obrigado por prestigiar nosso congresso, mais uma vez. Obrigado, comandante Moisés Link, representando aí com seu time, né, representando o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Fundamental, temos trabalhado juntos, né, para que o setor possa crescer cada vez de forma mais organizada e segura, principalmente. É isso que desejamos. Alguns dados aqui que acabaram de chegar, né? A presidente perguntou agora há pouco, eu disse que não tinha, agora eu já tenho. Acabou de chegar aqui. Nós temos, então, finalizado, temos 224 marcas em exposição aqui no Congresso, né? A gente cresceu 30% em relação ao ano passado. Para quem não acompanhou, no passado o Congresso foi no estado de São Paulo, lá em Sertãozinho. Temos aqui uma área total de 23 mil metros quadrados de área de evento, que está sendo utilizado aqui do aeroporto para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil e Mercosul. São 67 novos expositores, sendo que basicamente 40% deles são do Mato Grosso, 60% dos novos são de fora. Então tem o efeito já da mudança de sede do evento vir para cá. E um número que nos enche de expectativa, que é a expectativa de negócios, né? Que está aqui, segundo as estimativas que o nosso time da economia fez, de gerar dentro do evento aproximadamente 250 milhões de reais até a quinta-feira. Então, realmente mostra a expressividade que esse setor tem, e algo também que a cada ano que passa, e aqui ficou mais evidenciado, além de ser o Congresso do Mercosul, que é um rodízio entre Brasil, Argentina e Uruguai, esse ano é no Brasil, mas ele é um congresso internacional. Nós temos expositores americanos, nós temos expositores canadenses, colombianos, argentinos, mexicanos, e visitantes nem se fala, aqui estou falando só dos expositores. Então, realmente, o congresso ganha uma proporção significativa. Como disse a presidente antes, falando da instituição, o SINDAG é uma instituição jovem, tem 33 anos, que ele nasceu com o objetivo de ter uma entidade forte que pudesse representar o setor. E digo que esse objetivo ele foi atingido. Afinal de contas, hoje, nós temos 94% das empresas legalmente constituídas no Brasil de pulverização aérea são associadas da entidade. Elas estão espalhadas em 24 estados do Brasil. Então, sim, a gente pode falar que o SINDAG representa o setor
da aviação agrícola no Brasil hoje. Tem como missão representar, fortalecer e qualificar o setor. Mas como grande visão, eu destaco, qual é a visão, qual é o objetivo do SINDAG, a grande meta, e ela é o final do ano que vem, que é a aviação agrícola ser reconhecida como instrumento de segurança alimentar. E principalmente por aquelas pessoas que talvez não conheçam tanto a atividade de pulverização aérea. E o que isso significa na prática, traduzindo? Que todas as pessoas, quando forem se alimentar ao longo do dia, se lembrem, olha, eu estou me alimentando hoje porque tem alguém lá na lavoura trabalhando, produzindo alimentos. Esse é o grande desejo que a instituição tem. Por isso temos investido tanto em qualificar o setor, que avançamos muito, e nos últimos 3 anos em especial, temos investido muito do nosso tempo e dos recursos nossos, que são escassos, e dos parceiros que estão ajudando muito, que é melhorar a comunicação com a sociedade, que é melhorar a nossa forma de chegar na sociedade. Que muito se falava que o agronegócio fala para o agronegócio. E aí a gente tem tentado melhorar isso. Tentado não, tem feito ações para melhorar isso, para que pessoas que não sejam diretamente ligadas com o agro também conheçam a atividade. E, obviamente, pessoas que estejam dentro do agronegócio, como a presidente disse antes, que o produtor rural, que muitas vezes também não conhece a nossa atividade, também possa conhecer. Então, temos tido um investimento muito grande em comunicação, para que a gente melhore, porque não adianta fazer, se as coisas não aparecem. Então, se faz um evento desse tamanho aqui, você ficar só entre a gente não adianta. A gente precisa que isso saia, que isso apareça, que isso circule, que as pessoas vejam que aqui tem gente séria trabalhando, que tem um grande evento, que tem responsabilidade aqui, e que é um setor expressivo. E olha que bacana, né? Falando aqui do evento de números, aí tem um papel de inserção social e geração de emprego do Congresso também. Na segunda-feira e hoje pela manhã, a gente está fazendo aqui dentro do evento um curso, que é o primeiro no Brasil, sobre manutenção de drones agrícolas. Qual é o público-alvo? Jovens. A gente fez uma parceria aqui em Cuiabá, e obrigado à Rádio Agro hoje, que proporcionou essa parceria, com o Colégio Militar Dom Pedro II, que trouxe 40 alunos, jovens na faixa de 15, 16 anos, para fazer esse curso, para despertar neles o desejo. Você imagina que legal, daqui a 3, 4 anos, a gente poder olhar para trás, olha só, tem alguém que saiu do curso, hoje trabalha no segmento, despertou, virou aeronauta, foi fazer o curso, está no segmento. Então, olha que bacana poder oferecer isso através do Congresso. Tem um papel social de se inserir na sociedade através disso também. E hoje pela manhã nós tínhamos aqui vaga para 80 estudantes de agronomia, para poderem conhecer o setor e também entender, porque tem muita vaga em aberto para agrônomo no setor que a gente não está conseguindo preencher. Doutor Andréa Brondani, né, que é engenheira agrônoma, vieram 130 alunos, tinha vaga para 80. Então o pessoal quer, tem demanda, mas não conhece. Então é papel do Congresso, é papel nosso mostrar isso, fazer essa inserção para ajudar a atingir aquela visão de ser instrumento de segurança alimentar, as pessoas conhecerem o setor. Então a gente tem que despertar no jovem esse interesse em vir trabalhar aqui para dentro, para resolver, para trazer tecnologia, para resolver os desafios que o setor tem. Então o Congresso, né, já nos enche de orgulho pelo pré-congresso já ter conseguido fazer essa inserção desses jovens aqui no segmento. Temos muitos desafios perante a sociedade, e na tela aqui a gente coloca um pouco da nossa representatividade. E por que o SINDAG tem essa representatividade? Porque a gente sofre muito preconceito da nossa atividade, por falta de conhecimento. Então, nos últimos anos, temos investido em melhorar a comunicação e fazer parte dos debates. Por exemplo, nós temos hoje uma cadeira no Conselho Consultivo da ANAC, nós temos espaço no Ministério da Agricultura, no Comitê Mercosul de Aviação Agrícola, somos membros lá com cadeira oficial titular no CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Somos, inclusive, presidentes hoje da Câmara de Insumos da Secretaria de Agricultura de São Paulo, fizemos parte do Fórum da Associação Brasileira Aeronáutica, do Fórum Agro de São Paulo, da Frente Parlamentar em Defesa da Aviação Civil, e mais recentemente a gente também é uma das 59 entidades membro do Instituto Pensar Agropecuária, lá em Brasília, para justamente ampliar essa representatividade e ampliar essa capacidade de articulação.
E esperamos logo em breve anunciar também nossa participação no Fórum Agro do Estado do Tocantins, né? Nossa presidenta é do Tocantins, então também está aproveitando esse ambiente de ter a presidente no Estado do Tocantins, também cresce muito a aviação para poder fazer parte dos fóruns oficiais. Participamos direto aqui dos eventos do Fórum Agro do Mato Grosso também. Então, só para trazer um pouco do nosso trabalho de inserção na sociedade, a sociedade civil, sociedade empresarial, e trabalhando muito na inserção na sociedade política também, para que conheçam a nossa atividade. Hoje temos o evento de abertura, há uma previsão de muito prestígio da classe política do Mato Grosso, também de fora do Mato Grosso. Nós já temos deputado estadual, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, que já chegou, já estão aqui no evento. Temos deputado estadual de São Paulo, já confirmado para vir. Tem aí um time de deputados estaduais do Mato Grosso que vai estar aqui também. O governador do estado está confirmado para estar com a gente também. Então, mostra que o trabalho está dando certo. Dá muito trabalho, mas as coisas estão acontecendo. Médio e longo prazo. São pelo menos aí, são 8 anos que o SINDAG resolveu. A gente tem que profissionalizar a entidade e o setor, para que as coisas comecem a acontecer e nos enxerguem diferente, a gente possa, quem sabe, um dia ter um congresso igual esse aqui, que a gente está conseguindo entregar para a sociedade. E aí, só para mostrar aqui, caminhando já para a segunda parte da minha fala, e para o encerramento, para nós poder abrir, para que vocês possam interagir conosco. Desde 2016, o SINDAG resolveu ser signatário do Pacto Global da ONU. Para aqueles que não conhecem, né, tanto no detalhe o Pacto Global, no ano 2000, a ONU criou lá grandes metas, que na época eram os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, para que os países signatários pudessem cumprir. Isso começou a andar, muitas coisas não aconteceram. Em 2012 a ONU mudou, criou o que ela chamou de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17 grandes metas até 2030, que dá origem à Agenda 2030. Os países são signatários e dentro dos países, as entidades e pessoas físicas podem aderir e se comprometer a fazer algumas ações para ajudar nas metas. E desde 2016 o SINDAG aderiu, foi aceito, né, porque isso tem que ser aceito dentro do Pacto Global. É o primeiro sindicato que trabalha na área agrícola, de defensivos agrícolas, que é mais complexo ainda, que faz parte do Pacto Global oficialmente. A cada ano tem que apresentar relatório para poder seguir membro e poder usar inclusive a logo, a identidade visual nos nossos materiais. Isso nos orgulha muito, que nos dá muita responsabilidade. Inclusive, mês que vem temos a revisão do planejamento estratégico do SINDAG, já olhando 2030, onde a gente vai conectar todas as ações do SINDAG e as metas na Agenda 2030. Para tudo que a gente for fazer na aviação agrícola até 2030, estar alinhado aqui. Coisas do tipo energia limpa, combate à fome, economizar água. Para aqueles que não sabem, né, a aplicação aérea economiza, ou melhor, utiliza 8 vezes menos água do que qualquer outro método de aplicação de defensivos. Em épocas de debate de aquecimento global, de questões climáticas, não vejo melhor ferramenta que essa para trabalhar e ajudar nisso. E o nosso papel é ajudar o meio ambiente. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que temos trabalhado muito para mostrar, comunicar isso. Isso tem nos dado uma trabalheira, manter isso ativo. E aqui mais recentemente, né, a gente fez a última reunião já avançando, né? Isso aqui é em março de 2024, na sede da ONU, na parte agrícola, né, na FAO, onde a gente entregou os relatórios e solicitou que ampliasse o nosso compromisso com algumas ações, convidando a ONU para fazer parte de alguns projetos que temos e ajudar a desenvolver, principalmente algumas comunidades nesse país que são mais carentes, que talvez não tenham tanta tecnologia e que precisam recuperar algumas questões ambientais. Estamos nos oferecendo, é um processo aí lento, mas ele está andando, porque já temos, né, 8 anos de relatórios atingidos, entregues, e esperamos, né, logo em breve, poder anunciar aí que a ONU passa a fazer parte também de 2 projetos que temos,
para poder recuperar algumas questões ambientais pelo Brasil e também ajudar uma ação que eles desejam, que é levar geração de renda e emprego para jovens em comunidades carentes dentro do Brasil. Esses são os nossos objetivos. Paro por aqui, né, para que a gente possa, né, vou deixar na tela aqui, esta tela que representa muito do nosso trabalho, do que a gente quer entregar, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Não vou falar de cada um, porque para cada objetivo desse, tem uma série de metas que nós estabelecemos para o setor, totalmente integradas com a Agenda 2030, conectadas, onde inclusive no dia 5 de junho, nós lançamos publicamente nosso evento, seminário e Assembleia de Sócios em Brasília, os nossos compromissos com a sociedade sobre as questões dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis que dão origem, como eu disse, à Agenda 2030. Nosso muito obrigado até aqui. Obrigado também, né, nos honra com a presença aqui, o presidente do Ibravag, Júlio Campos, obrigado por estar com a gente, e também nosso convidado de honra do evento, Brigadeiro Luiz Ricardo, diretor da ANAC, que gentilmente atendeu o nosso convite, mexeu na logística inteira da família dele, para poder estar com a gente, chegou do aeroporto direto para dentro do curso de atualização de pilotos agrícolas, fez a formatura do curso, então o curso de pilotos agrícolas encerrou com uma palestra magna do Brigadeiro. Obrigado, né, por estar com a gente, pelo prestígio, né, de estar dentro do Congresso da Aviação Agrícola e de público aqui, o nosso agradecimento. Principalmente, né, o Brigadeiro foi o responsável por autorizar os aviões agrícolas no Rio Grande do Sul a ajudar, lá até me emociono com isso, né, a ajudar na questão lá das enchentes, a autorizar que os aviões pudessem transportar mantimentos e medicamentos para áreas que estavam completamente isoladas. Então os aviões auxiliaram nisso com a autorização da ANAC. Brigadeiro, muito obrigado por nos atender. Logo começou aquela tragédia no Rio Grande do Sul, na madrugada de sexta para um sábado, 1h30 da manhã, a gente estava falando e acertando o documento, e ele publicou ainda na madrugada, e na manhã seguinte os aviões já estavam sendo acionados. Muito obrigado, e deixamos aqui abertos então, para que a gente possa ter a interação e as perguntas. Fiquem à vontade, e na medida do possível então, só levanta a mão que a gente passa o microfone aqui, tá? Alex, aí se apresenta, né? Diz de onde é o veículo, por favor. Alex Soares, Conexão Rural Rio Grande do Sul. Gabriel e Ohana, eu gostaria que vocês traçassem um cenário da participação da aviação agrícola na agricultura, na defesa da produção vegetal do Brasil. Nós temos vários nichos, né, da aviação agrícola. Esse Brasil é grande demais e cada região tem as suas realidades. Mas o papel da aviação em si na nossa produção agrícola. Obrigado, Alex. Como a gente não tem muito tempo, né? Nós temos uma apresentação sobre isso, vai umas 4 horas, mas não vou fazer ela completa aqui, tá? Vou ser sucinto e objetivo sobre a importância do setor e vou segmentar. Vou dar alguns exemplos que facilita o entendimento quando a gente fala em produção. Arroz. Vamos falar do arroz, né? Já que você é gaúcho aí, vamos começar pelo arroz, a nossa análise aqui. Hoje, 98% da produção de arroz do Brasil usa avião agrícola para fazer a produção. Desde o plantio, muitas vezes, tem lavouras de arroz que são plantadas com avião e todas as aplicações são feitas com o avião. Quando a gente traz para a cultura da cana-de-açúcar, vamos começar a olhar para São Paulo e outros estados agora, nós temos alguns estágios da cultura que é impossível produzir sem o avião. Ou seja, então 100% da cana-de-açúcar depende do avião. Nós estamos num estado que é recordista em produção de algodão. Inclusive tem um debate aí às 13 horas, técnico, né, com o pessoal da FAMATO que vai inclusive mediar ele, sobre a importância da aviação no Mato Grosso. Sem o avião não tem algodão também, porque existe uma praga chamada bicudo algodoeiro, que você só controla com o uso do avião, porque ele é muito rápido. E principalmente, qual é o ponto aqui, né, que você traz sobre a importância
E aí vou trazer um pouco para a questão da importância econômica, que é o nosso grande desafio, mostrar isso para a sociedade. A gente fez um estudo até 2028, que do jeito que está indo, sem fazer nada, só o crescimento natural das coisas, dá para colocar no Brasil mais, olha, até 2028, mais 440 aviões agrícolas, sem fazer nada, só seguir como está. Se fizer um pouco de esforço e mostrar os resultados que está tendo, a gente fez uma análise um pouco mais moderada, positiva. Dá para dobrar esse número. Da importância que essa ferramenta tem, por quê? Porque está se mostrando competitividade. E onde é que é competitivo? Nós temos situações, e aí vou seguir no exemplo aqui do Mato Grosso, que uma aeronave consegue fazer em 1 hora, aproximadamente, entre 350 e 400 hectares em 1 hora. Significa que um dia de trabalho, uma condição aqui do Mato Grosso, 5 horas de trabalho, dá para voar 2.000 hectares. Só a título de comparação com o terrestre, não é comparar para ruim ou para melhor, é a ferramenta mesmo, ele vai fazer aí, quem sabe, 20% disso. Ele é bom também. Mas a aviação agrícola tem um diferencial, ela atua na emergência. E ela resolve. Imagina na janela de aplicação que elas estão cada vez mais curtas de aplicação. Então ela tem uma importância econômica muito grande, ou seja, ela é cada vez mais indispensável. Isso explica muito. A aviação nasceu em 1947. Até 2010 nós tínhamos no Brasil 1.300 aviões agrícolas. De 2011 até 2023 a gente passou a ter 2.700. A gente dobrou de tamanho em 12 anos. Porque quem usa passou a entender melhor, melhoramos a tecnologia, melhoramos muito o jeito de fazer o trabalho, e mais do que isso, está deixando dinheiro no bolso. Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer mais competitivo, faz a conta aí, e a gente trabalha muito por hora, né? Estou olhando lá para o nosso presidente Júlio, já presidiu o SINDAG, né? E agora o Ibravag, a gente calcula muito em hora, pensa em 1 hora, 400 hectares em 1 hora, fica muito barato trabalhar o avião, não tem método de aplicação mais barato, que as pessoas muitas vezes olham, avião é caro, isso é um mito, nós temos muitos mitos para quebrar, esse é mais um. O rendimento operacional é muito grande, né, comparado com os outros meios. Então, a aviação agrícola ela entra no momento certo, na janela de aplicação no momento certo, e sem falar que não existe agricultura de larga escala sem a aviação agrícola, né? E nós sabemos que a tendência é só aumentar a população, e o número de aviões que vão crescendo também vai aumentar também. Para a economia, vai aumentar mais mão de obra, né? Então, assim, é uma questão que é uma preocupação nossa, a gente já está trabalhando na frente para poder qualificar e preparar esses profissionais aqui dentro desse congresso, né, justamente porque a aviação agrícola ela não vai parar, ela vai continuar crescendo e ela é importante para o desenvolvimento e para a segurança alimentar. Nós tivemos um evento em Brasília, uma audiência pública, né, dentro da Câmara de Deputados Federal, onde ali tiveram diversas entidades do agro falando dos impactos econômicos em caso, né, viessem proibir a atividade da aviação agrícola. E o Estado do Mato Grosso representa um número bem maior do que de todas as entidades que estavam ali, né? Nós aplicamos aí por ano mais de 100 milhões de hectares. Então, vocês vejam se teria condições de aplicar um número desses com outro tipo de ferramenta. Não tem. Se foi aplicado, é porque foi necessário, né? A cultura ela tem o tempo dela certo e ela precisa de agilidade. Então, não existe agricultura de larga escala sem aviação agrícola. Então, nós precisamos dela para a segurança alimentar. Obrigado, e aproveitando para comentar aqui o conselheiro federal, Rosenberg Bragança, obrigado por estar com a gente, do Espírito Santo, prestigiando nosso evento, né, do Confeia. Obrigado. Por favor, deixa eu passar aqui. Bom dia, Márcio Junpei, da revista RAI. Na verdade, eu tenho assim, uma lista de perguntas. De repente, para ficar mais fácil para o pessoal, eu posso intercalar. Mas a primeira, vocês falaram tanto sobre os preconceitos que a aviação agrícola sofre no mercado. Eu queria saber, então, quais são os principais ou os maiores preconceitos que a aviação agrícola sofre, por que eles apareceram e o que pode ser feito para solucionar isso daí. Um dos maiores preconceitos que nós sofremos hoje com a aviação agrícola é a falta de informação, de conhecimento sobre a atividade como um todo. É um dos nossos metas, dos objetivos, que é melhorar, por isso que nós estamos aqui hoje, nessa sala de imprensa.
Mas nós temos aí dados, por exemplo, que um avião agrícola ele se perde 70% de uma aplicação aérea, né? Como que um avião hoje, um turbohélice, tem uma capacidade no hopper de 3.000 litros de cauda. Ali tem vamos colocar em reais, tem mais de 100 mil reais em produtos, né, de defensivos dentro desse hopper. E então tudo que é relacionado à agricultura, vocês conhecem, sabem dos custos, né? Como que o produtor utilizaria uma ferramenta que vai se perder 70%, né, do seu produto no ar? Então, isso é uma tremenda desinformação, uma falta de conhecimento, porque hoje nós estamos com uma tecnologia muito avançada, nós temos uma tecnologia para isso, nós temos produtos que minimizam isso, nós temos a meteorologia, porque uma aplicação ela é feita baseada em vários parâmetros. Você simplesmente não vai jogar um produto na planta. São avaliados vários fatores para você poder realizar essa aplicação. Por exemplo, meteorologia, né? Umidade relativa do ar, o clima, o volume por hectare, de depender daquele defensivo, o que é que ele tem, o que é que precisa para aquele tipo de doença, né? Então, o piloto e o engenheiro agrônomo e o técnico executor, todas as atividades relacionadas à aplicação aérea, todos os profissionais envolvidos são altamente qualificados. Por exemplo, um piloto agrícola ele passa por um curso de piloto comercial primeiro, para depois ele fazer o CAVAG, por exemplo, que é um curso específico para pilotar aquela aeronave. O técnico agrícola, que prepara a cauda para colocar dentro do avião, ele passa por um curso de técnico de executor para ele se preparar para poder fazer aquele tipo de trabalho. O engenheiro agrônomo ele passa por um curso de coordenador e executor em aviação agrícola para ele entender como que funciona a atividade. Então, simplesmente, todas as pessoas que estão envolvidas ali, elas precisam ser qualificadas para aquilo. Né? Então, justamente pensando o quê? Em minimizar esses riscos. Esse é um dos principais preconceitos que a gente tem, e que o avião, por onde ele passa, ele chama atenção, né? Ele é bonito de se ver. Então, as pessoas elas realmente veem aquilo dali e criam mitos na cabeça dela, né? Que realmente eles causam danos, que o agrotóxico mata. Mas nós sabemos que tudo hoje que é utilizado, eles são... por exemplo, todos os produtos que nós aplicamos, eles são registrados no Ministério da Agricultura, saem daquela empresa com aquela quantidade, o produtor compra aquele produto numa revenda, que já sai com receituário agronômico para aquela cultura, com aquela dosagem, para aquele tipo de doença, determinada data. Então, todas as coisas não são simplesmente do além. O agrotóxico mata. Não, ele é utilizado na dose correta para matar aquele tipo de doença. Então, são esses tipos de desinformação que a gente vem combatendo, né? E entre outros, mas o principal deles é a falta de informação, que nós temos uma campanha, Chega de Preconceito contra a Aviação Agrícola, que dentro do site do SINDAG tem todos esses mitos e preconceitos contra a VAG, que são muitos. Se o Gabriel quiser falar de mais algum, fica à vontade. Se quiser fazer pergunta, só levanta a mão que nós ganhamos tempo agora. Isso. A Joana leva o microfone. Bom dia, pessoal. Carol Marques, TVCH. Eu gostaria de saber mais sobre os drones não tripulados. Como é que o SINDAG, o próprio Congresso, vê o crescimento desse mercado nos próximos anos e como é que isso trabalha junto com a aviação tradicional que já é implementada no Brasil? Obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Como eu disse antes, a aviação agrícola nasceu em 1947, então tem uma história aí comemorada, inclusive ontem, 77 anos ontem, né? Ontem era o Dia Nacional da Aviação Agrícola. O drone é um outro método de aplicação, por mais que ele é aéreo também, mas ele é completamente diferente. E a aviação agrícola, aí são 77 anos aprendendo, vou chamar aqui de aviação agrícola tradicional ou tripulada, né? Que é o termo técnico. Aprendeu e avançou, por isso que crescemos, por isso que a gente chega aí nessa safra aí do tamanho que está o setor. E os drones, apenas em 2021, aqui estou falando de drone de pulverização, que é o que a gente conhece um pouco, né? Eu digo um pouco porque ele é muito novo. Apenas em 2021 ele passou a ter um regulamento, onde o Ministério da Agricultura criou um regulamento para organizar este mercado. Esse mercado, ele vem crescendo, mas veja, são apenas 3 anos, então ele está recém começando. Ele é uma inovação que vai dar certo, a gente não sabe ainda. Por que eu digo que a gente não sabe ainda? É muito novo.
O mercado está começando. Tem alguns estudos falando sobre a aplicação com drones, tem muito curso acontecendo. Aqui no evento tem alguma coisa, pouco, mas sim, tem algumas coisas. Qual é o grande desafio desse mercado? Trabalhar dentro da legalidade da organização. Por quê? E aí vou separar aqui em dois segmentos. Quando a gente fala em aviação agrícola tripulada, nós estamos falando de quem trabalha no segmento, tem cultura aeronáutica. Ou seja, dificilmente um curioso vai comprar um avião e montar uma empresa. Ele fez o curso, ele é piloto, ele é da família, alguma coisa, ele tem uma relação, é da agricultura, que ele vai trabalhar no segmento. Com drone é diferente. A gente fez até uma pesquisa sobre isso, onde basicamente 70% de quem está comprando drone de pulverização é um curioso. E não tem nenhum problema ser curioso e comprar algo, não há nenhum problema. Porém, ele não está conseguindo ser eficiente. Porque aí quando ele compra, ele se dá conta. Nossa, tem tudo isso de regra para cumprir, porque a regra do drone é exatamente a mesma do avião. Está aqui o diretor da ANAC, né? Tem que respeitar o espaço aéreo, tem que mandar relatório para a ANAC, tem que fazer o cadastro na ANAC, tem que fazer o cadastro do Ministério da Agricultura. Toda aplicação com drone, seja com produtor rural ou empresa de prestação de serviços, tem que mandar o relatório para o Ministério da Agricultura, assim como os aviões fazem. Então, é um mercado que, para a gente, ele ainda é um ponto de interrogação. Ele cresceu do ponto de vista que tem bastante, mas ele ainda não estabilizou. Como é que ele vai ser no futuro? A gente ainda não sabe. É uma ótima ferramenta. Do ponto de vista, e uma análise também econômica, ele não se justificou ainda. Do ponto de vista econômico, ele ainda é um desafio. O que é o ponto de vista econômico? Tornar viável a operação. Qual é o grande desafio do drone? A gente motivou o pessoal da pesquisa, inclusive. É a bateria. É a duração da bateria. Porque ela é muito cara. E ela vai para o lixo muito cedo. E nós estamos falando aqui em sustentabilidade. A gente está desafiando os fabricantes a fazer a bateria, primeiro, que ela seja sustentável. E segundo, que ela dure mais. Esse é o grande desafio para que essa tecnologia passe a barreira da inovação, porque ela é uma inovação ainda, aconteceu, uma novidade, mas ela não se consolidou como uma ferramenta eficiente do ponto de vista de pulverização. Como imageamento, como medição, ela já está consolidada. Aqui eu estou falando, deixando muito claro que é do ponto de vista de pulverização. Se a presidente quiser complementar alguma coisa dentro desse ponto aqui, fica à vontade. Obrigado pela pergunta. É só um resumo, é uma baita tecnologia, é o futuro, a gente sabe. Ela vem para complementar a aviação agrícola hoje. Tem áreas onde o avião ele não pode alcançar devido às suas peculiaridades, como áreas montanhosas, difícil acesso, distância do drone na regulamentação, ela é menor do que do avião agrícola. Então, hoje nós vemos o drone como um complemento. Porém, ele está sendo mal utilizado por maus profissionais, como o Gabriel falou, é uma tecnologia muito nova. Ela foi feita justamente para a eficiência, mas, infelizmente, o setor ainda não está qualificando, o que é um desafio nosso também, porque nós representamos os drones, também, o papel do SINDAG, né? E a gente está aqui justamente para buscar esse mercado, para trazer o pessoal do drone, essa cultura aeronáutica, né, da aviação agrícola, que tem que seguir a regulamentação, que tem que cuidar do meio ambiente, que tem que fazer as coisas acontecerem. Então, a gente sabe que é um caminho sem volta, mas vai depender de quem utiliza a ferramenta, né, dos operadores dos drones. Cláudio, da CBN, Jornal Campo Aberto, São José do Rio Preto. A gente ouve a cada instante aqui quanta inovação, quanta tecnologia, esse universo, isso está presente nesse universo. Existe o fator humano, né? Quando a gente está falando de aviação agrícola, que são os pilotos. Me preocupa muito, como ser humano, acompanhar a tecnologia, tudo que acontece dentro da minha atividade. Como é que para o piloto hoje, aquele piloto que já está na atividade há alguns anos, aqueles que estão chegando, acompanhar toda essa tecnologia que parece uma coisa viva. A cada segundo temos coisas novas, aprimoramento de tecnologias antigas. Qual a importância disso tudo? Como é que o piloto está vendo tudo isso? Boa pergunta, Cláudio, porque foi justamente o que nós estávamos falando aqui agora. Além dos pilotos que têm que acompanhar a tecnologia, são os pilotos que já estão no mercado, que têm que acompanhar a tecnologia, mas também os novos pilotos que estão entrando no mercado, né, que já têm que entrar além da falta de experiência e acompanhar tudo que tem de melhor no mercado. Dentro disso,
O IBRAVAG tem um curso de atualização de pilotos, que aconteceu aqui dentro do Congresso da Aviação Agrícola, encerrou agora pela manhã, com a participação brilhante aqui, encerramento com o brigadeiro Luiz Ricardo. E justamente nesse curso de atualização, nós falamos sobre a legislação, sobre tecnologia de aplicação, sobre os melhores equipamentos existentes, tudo o que acontece dentro do mercado que o piloto tem que se atualizar. Nós estamos buscando trazer essas informações para os pilotos e estamos atingindo isso ainda em número pequeno. Nós precisamos que eles busquem mais isso, porque, como você falou, os desafios são grandes que nós estamos enfrentando, o setor vem enfrentando. Né? E também com a demanda crescente, né, de mão de obra, que vai faltar mão de obra, vai faltar piloto no mercado, é um trabalho que a gente também tem que fazer, vamos fazer junto com o MAPA, com a ANAC, pensar numa solução para que esses pilotos entrem no mercado o mais qualificado possível. Mas, como que eu vou te falar? Os mais antigos, né, sempre tem uma resistência, como acontece isso, é natural. Né? Mas, com o tempo, não tem nada que é fora da realidade, não tem nada que é um bicho de 7 cabeças. A tecnologia ela já existe desde os primórdios da aviação agrícola. O piloto agrícola, quando ele entra na atividade, ele já sabe que não tem como separar as duas coisas. Então, eles vão se atualizando automaticamente com isso. O que é o desafio hoje em relação ao piloto? Vou aproveitar a presença do SNA, que está aqui, que também representa os pilotos, é justamente despertar neles, né, a necessidade de se atualizarem em todos os quesitos, não só na tecnologia, né, mas na legislação, na questão do meio ambiente, na preocupação com aquilo, na responsabilidade, porque o papel do piloto hoje não é só pilotar a aeronave. É imensa a responsabilidade dele, vai muito além. O resultado da aplicação está nas mãos dele, no conhecimento dele e da responsabilidade de saber se ele vai ou não fazer aquela aplicação. Infelizmente, nós, operadores, proprietários, empresários, não temos como tomar essa decisão por eles. Então, eles têm que ter esse conhecimento para tomar essa decisão de fazer aquilo ou não naquele determinado lugar. Cláudia, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, dando a minha sequência aqui, até tem a ver com a pergunta aqui do colega. Até que ponto o limite de produção dos fabricantes de aeronave impede o crescimento da aviação agrícola no Brasil? O Brasil já está sendo o maior mercado da aviação agrícola mundial. Até que ponto a falta de componentes, chip, etc. e tal, pandemia, isso está influenciando no crescimento? A gente está num crescimento que seria natural ou estamos chegando num patamar de estabilização? E também, referente à formação dos pilotos, a gente teve até uma grande sequência de notícias de acidentes fatais, e aí você vai começar a investigar, tem muito da formação, muito piloto novo, né, sem a formação, tempo de estrada mesmo, tempo de pé e mão. Como é que está sendo feito para a quantidade de tripulação acompanhar esse crescimento da frota de aeronaves agrícolas? Do ponto de vista de mercado, que é a sua primeira parte da pergunta, não estamos na estagnação ainda, está seguindo crescendo. E os dados econômicos que a gente cruzou aí até 2028, a gente segue crescendo. De forma aí muito tranquila. E por alguns motivos de desenvolvimento da agricultura mesmo. Que o Brasil, primeiro, que é um continente. E segundo, que toda hora nós estamos falando de nova fronteira agrícola. Você tem o Mato Grosso crescendo, nós temos Rondônia crescendo, Roraima, Piauí, Maranhão, Tocantins, abrindo área agrícola. Mas tem pecuária. Pecuária usa aviação também para adubação de pastagem e aplicação de produto lá na frente, que também está sendo muito usado. Um exemplo aí é a Rondônia. Rondônia, aí, que há 3 anos não tinha avião agrícola, hoje tem quase 40. E a entrada, basicamente, foi para adubação de pastagem, agora o soja está entrando junto para lá, vai levando o avião, carregando da mesma forma. Há, sim, essa preocupação de que a quantidade de aeronaves colocadas no mercado tem o acompanhamento do número de profissionais que estão sendo formados. E aqui trazendo números, vamos pegar o número de 2023. 2023,
o Brasil colocou no mercado 120 novos aviões agrícolas, entre nacionais e estrangeiros. O Brasil formou 70 pilotos agrícolas. São 3 escolas apenas. Estamos falando aqui de mais um desafio, que é a formação. Nem cheguei na qualidade, só em quantidade nesse momento, que nem a quantidade está dando conta, porque em algum momento vai faltar lá na frente. Talvez não está faltando ainda, porque houve uma época que formava muita gente e tinha pouco avião. E aí você equacionou isso, mas agora nós estamos, de novo, ficando longe da quantidade da formação versus quantidade de avião entrando no mercado. Então é um grande desafio. O que a gente tem feito para resolver isso? Pedido para a ANAC resolver. Como a ANAC disse que vai resolver só uma parte, né? Está aí o brigadeiro, né? Só a parte de conseguir aí fiscalizar melhor, orientar melhor e principalmente privilegiar quem faz a coisa certa, né? Lá nos regulamentos, que a ANAC está fazendo isso muito bem, olhando para a parte agrícola. A ANAC nos diz o seguinte: olha, o mercado tem que se organizar, já que o mercado entendeu que precisa dessa demanda. E o que a gente tem feito no mercado? Tentamos viabilizar que algumas escolas melhorassem a sua grade curricular. Provocamos as escolas, todas inclusive. Se elas vão fazer, a gente não sabe, são privadas. Independente disso, a gente está fazendo a nossa parte. Dentro do SINDAG, né, um projeto que nasceu é o Instituto, o IBRAVAG. O IBRAVAG nasceu com um propósito de trabalhar capacitação e formação. Lá dentro nasceu o curso de atualização de pilotos, que é esse que a gente formou a 6ª turma hoje aqui. E tem um grande desejo, o processo está correndo lá na ANAC, que o IBRAVAG também seja formador de piloto agrícola. Que seja uma escola classe A. As escolas tradicionais estão formando aí com 60 horas de sala de aula, estou dando só um número aleatório aqui, o IBRAVAG vai fazer com 300. Mas o pessoal não vai fazer. Bom, mas nós vamos mostrar para o mercado que esse piloto aqui é melhor, formado aqui. Vai ter um selo de qualidade diferente. É isso que na prática a gente está fazendo para melhorar esse cenário. Porque aí não adianta você crescer tecnologia, máquina, enfim, mas quem opera as máquinas? Esse é o desafio, falando aqui do agro brasileiro, mas trazendo aqui para dentro do nosso negócio. Desde formar, né, olhando aqui os meus colegas agrônomos, desde formar agrônomos para trabalhar nas empresas de aviação agrícola, porque todas são obrigadas por lei a ter. As empresas não estão conseguindo contratar hoje, porque não tem agrônomo especializado. Não é só fazer agronomia. Tem que fazer agronomia, um curso especializado de coordenador em aviação agrícola para poder trabalhar dentro da empresa de aviação agrícola. E isso vale para todas as ferramentas, avião, helicóptero e drone. Tem que ter toda essa estrutura profissional. Com isso, a gente espera minimizar o número de acidentes. Que sim, você trouxe um dado aqui que nos preocupa. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Nos preocupa muito o número de acidentes. Estou falando aqui dos acidentes da aviação agrícola, que é o mundo que é o que a gente conhece. Se nós olhássemos a quantidade que voa no Brasil versus o número de acidentes, o número ele até pode parecer pequeno, mas tem vidas ali. E sempre que tem a fatalidade, isso mexe muito com a gente, é muito ruim. O que a gente tem olhado e discutido lá no comitê do CENIPA, né, que a gente faz parte lá em função das investigações de acidentes, é tentar identificar as causas disso, lá nos relatórios, porque é quem entende, né, quem faz a investigação é quem entende, e nos passa, os relatórios são públicos disso, a gente olha, bom, quais são as causas. A maioria dessas causas tem a ver com o fator humano, quando a gente olha os relatórios lá publicados. E quando é fator humano, é gente, né? Alguém falou de gente aqui antes, né? Tem gente envolvida. Tanto é que no curso de atualização de pilotos, tem aula com psicóloga, por exemplo. Para que a gente possa dar condições cada vez melhores para esses profissionais que estão trabalhando, para que a tomada de decisão dele evite acidente. Que infelizmente, né, e a gente está tendo um ano de muito acidente, inclusive no Mato Grosso, o número não é legal, né? O número de acidentes aqui. E a gente teve 8 acidentes no Mato Grosso, fatais, de janeiro até agora. E nós temos a safra começando em outubro. O número em tese ele não é tão alto, mas são 8 vidas, são 8 famílias. Qual é o nosso desejo? Tem que ser 0. Tem que ser 0. E os índices do Brasil são muito bons, viu? Tem país aí muito pior.
que o Brasil é muito organizado, segurança, enfim. Mas, óbvio, crescemos, trabalha muito, voa muito, formação questionável em algumas questões, profissionais chegando lá na ponta para trabalhar nem sempre tão bem preparados, e aí a gente acaba ocasionando. E você trouxe um dado aqui, piloto jovem. Tem acidente com piloto mais experiente? Claro que tem, mas o número de acidentes com piloto jovem ele é maior, e isso tem nos preocupado ainda mais. Então, como entidade que representa o setor e as empresas, a gente tem feito nosso papel de mobilizar e colocado na mesa. Bom, o Ministério da Cultura, a ANAC, o SNA, discutido isso com as escolas, a gente tem que fazer os pilotos, inclusive, agora estão começando a se engajar. Nos últimos 60 dias foram 3 turmas de atualização de pilotos. Quase aí, somando as 3 turmas, estamos falando aí em 65 pilotos agrícolas que passaram pela sala de aula e que estão sensibilizados, começam a se engajar. A gente precisa melhorar isso. Eu preciso me atualizar todo ano. Tanto é que a gente deseja aí que essas atualizações sejam obrigatórias não só pelo mercado, que a gente tenha alguma forma aí de institucionalizar isso, para que a gente melhore esse nível. E a gente possa voltar aqui num outro momento como esse, quem sabe já no próximo congresso, ou enfim, em algum momento, dizer, olha, o número de acidentes caiu, em função disso. E a gente tem tido um outro grande desafio. Seguros na aviação agrícola, que tem a ver com acidente. As seguradoras cada vez querem fazer menos seguro. São poucas que existem, as poucas fazem de tudo para não fazer, e o valor dobrou do seguro em 2 anos, pelo risco, porque a seguradora quer se proteger. Então a gente também agora abriu um canal de diálogo com as seguradoras, inclusive uma das aulas do curso de piloto hoje era com uma pessoa da seguradora, para ele mostrar o cenário, como a seguradora enxerga, como minimizar aquilo. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, para que a gente comece a melhorar a relação com a seguradora, e elas queiram voltar a fazer seguro para o piloto agrícola, para os aviões agrícolas, num valor mais acessível, porque a gente vai mostrar que os acidentes estão diminuindo. Esse é o grande desejo, que você tocou aqui no coração do que a gente tem que melhorar nesse setor aqui. Obrigado por perguntar isso. Sobre a sua pergunta inicial, né, sobre a demanda das fábricas e dos fabricantes, né? Você já falou? Não. Então, nós tivemos um problema na pandemia, né? Os fabricantes tiveram um problema durante a pandemia que automaticamente aumentou a demanda por alimentos também. O agro teve aquele salto, né, de aumentar também a procura. Então, automaticamente, isso dobrou também o número de vendas de aviões. Então, com isso, com a pandemia, faltaram peças no mercado, eles tiveram dificuldade nas entregas das aeronaves, mas isso vem se normalizando nos últimos, de um ano passado para cá, ainda não estão 100%, né, normal as entregas, mas que dentro desse ano, se tudo continuar como está, os fabricantes, eu acredito que colocam tudo em dia. Isso aí, nós tivemos uma questão também do valor, né, que tudo subiu muito, encareceu demais, mas, como o agro acompanhou esse crescimento, ninguém notou. Então, com tudo isso, com esses últimos 2 anos, a gente vem enfrentando todos esses desafios aí na economia. As revendas também sentiram isso, reduziu o número de vendas, não foi comparar em relação ao período da pandemia. Então, conseguiu equilibrar na questão das peças, né? Eu espero que eu tenha conseguido responder isso. Está tudo normal. Vanderlei Munhoz, Rádio Agro Hoje. Eu vou voltar na questão da mão de obra aí, porque quando a gente vê um congresso como esse aqui, a gente entende a perspectiva de crescimento do setor, da aviação agrícola, ok? Aí eu vou falar por Mato Grosso, porque os números que a gente conhece do Mato Grosso impressionam o que vai se aumentar de produção nos próximos anos aqui no Estado. Tanto que o Estado se preocupou em assumir a concessão da principal rodovia, fazendo uma ferrovia, porque sabe que é um gargalo enorme para escoar essa produção. Ok. Naturalmente, aí, tomando Mato Grosso como exemplo, a gente vai ter um crescimento gigantesco na produção. As usinas de etanol estão aí multiplicando e por aí vai. Etanol do milho, que eu estou dizendo. Então, vai se produzir muito mais. O Gabriel falou de número que já é um déficit gigante na formação dos profissionais. E a gente sabe que aí
tem uma questão também. Um curso de piloto não é barato, né? A gente tem 40 jovens ali fora fazendo um treinamento para os drones. E, com certeza, muitos deles vão ver essas aeronaves aqui, vão sair daqui encantados, e, quando souber que ganha um piloto, que é um trabalho bacana, que tem mercado, talvez queiram fazer, mas não tem. A maioria... Hoje, por exemplo, as grandes indústrias de máquinas agrícolas, elas já estão em parceria com o Senai, aqui do Estado, com as instituições, formando mão de obra, porque sabe que vai faltar mão de obra para operar as máquinas deles. As empresas transportadoras não têm motorista, né? Está um desespero. Como é que vocês veem isso? Não tem receio, porque o crescimento é evidente, mas o acesso a um curso de formação para um piloto é muito distante da realidade de boa parte da nossa juventude. Como é que vocês enxergam isso? Não há um risco de repente, uma pane aí lá na frente por não ter mão de obra e as indústrias terem que parar? Não, não tem. Tem aeronave e eu não vou comprar porque eu não consigo, gente. A gente sabe de proprietário aqui, de fazendeiro, que opera colheitadeira porque não tem gente para operar. O cara vai o filho operar. E aí, nesse crescimento que e com essa mão de obra, esse custo tão elevado para se formar, o que elimina boa parte das pessoas que poderiam querer. Muito boa a sua pergunta. O perfil do piloto hoje, ele nasce... O piloto ele começa na empresa... Agora, qual é o perfil desse piloto que nós temos? O perfil desse piloto, a maioria começa nas empresas, depois vai para o curso de especialização. Qual é o perfil do piloto da aviação? Tá. Eu vou tentar responder a pergunta do Munhoz e vou falar como empresária também, né? Tem um SINDAG, porque tudo isso é uma preocupação. Nós estamos construindo isso, né? O SINDAG está aqui para ouvir as demandas e nós passarmos para vocês as nossas dificuldades também na preocupação em relação à formação do piloto. Aproveitar que temos aqui o deputado Marcos Vinícius, do Rio Grande do Sul, nos honrando com a sua presença, né, engrandecendo o nosso evento. Foi autor do projeto de lei a favor da aviação agrícola no estado do Rio Grande do Sul. Somos muito gratos por isso. Temos aqui o brigadeiro da ANAC, que juntos nós vamos construir isso. Eu acredito que onde há demanda, né, existe um governo tem que entrar em ação. Nós temos que buscar subsídios dentro do governo federal na formação desses pilotos. Porque nós temos dois problemas em relação ao alto custo do curso de pilotos. O piloto agrícola, hoje, até ele chegar, né, como piloto agrícola, é uma trajetória bem extensa, e as horas são caras, e o resultado final dos maus profissionais inexperientes no final de tudo isso é muito grande, justamente pelo valor da hora, porque fazem o básico do básico para conseguir o certificado, para eles poderem entrarem no mercado e já faturarem, vamos dizer assim, né? Fazer a sua primeira safra, é onde aumenta o índice de acidente, né? E aí vem aí essas mortes, vamos dizer assim, pela falta de experiência, pela pouca hora de voos, né? Então, essa é a nossa preocupação, porque as empresas de aviação agrícola hoje estão fazendo o papel das escolas. Para você ter uma ideia, um piloto agrícola ele só vai dar um rendimento operacional para a gente a partir da sua segunda safra, dependendo do número de horas que ele voou na primeira. Ou seja, no mínimo 250 horas, para que ele comece a te dar um retorno financeiro, tá? Sem falar na segurança que ela vem em primeiro lugar. Porque você tem um equipamento na mão de um piloto que vale R$2,5 milhões, e a vida dele, que é imensurável, que você é responsável civilmente por ele. E essa responsabilidade hoje está nas nossas costas. As escolas, não estou aqui para falar mal, mas eu não estou entrando dentro das escolas de aviação para saber o currículo de, né, cada um, mas eu estou vendo os profissionais que saem, que vêm bater na nossa porta para pedir a primeira vaga de emprego. Não é fácil. Eu, por exemplo, minhas aeronaves são seguradas, eu não posso contratar, porque o seguro exige um mínimo de horas necessários para pilotar com experiência naquela aeronave em comando. Ou seja, se eu for contratar, é por conta e risco e vai encarecer 1000 vezes o meu seguro, que já é caro, porque nós não temos ofertas de seguradoras no mercado. Então, é uma preocupação hoje muito grande nossa com relação aos profissionais que saem para o mercado. Então, busco aqui
uma alternativa. Eu acho que, junto ao governo federal, nós buscarmos subsídios para que as escolas de aviação agrícola consigam ter um apoio maior, para que barateie o custo da hora de voo, esses pilotos tenham mais experiência, mais voo, porque não adianta nós aumentarmos a carga horária, não adianta nós melhorarmos a disciplina está boa, o conteúdo está excelente, só que ele está sendo mal executado às vezes, entendeu? Existe o tal da... Tem detalhes que não precisam, né? Mas o resultado final é esse. Então, a gente tem que construir isso junto às empresas, às vezes uma associação com a própria empresas aeroagrícolas, para que elas façam esse curso de formação, né, saiam daquelas escolas, institucionalizar isso, né, mas que elas sejam habilitadas, né, a formar esses pilotos também, quando eles tiverem um mínimo de horas após a conclusão do curso do CAVAG, vamos se dizer assim. Eu acho que isso é uma alternativa, é uma ideia que surgiu agora, a gente vem trabalhando nisso, mas a gente precisa institucionalizar isso, a gente precisa trabalhar para ver se isso dá certo. O brigadeiro está aqui, talvez ele pode também falar alguma coisa sobre isso, mas os profissionais hoje, como o Gabriel falou, até 2028, dentro da demanda do mercado, dentro das revendas, os números que eles vêm nos passando, é algo contornável. Até lá, as escolas vão formar muitos pilotos, mas nós estamos preocupados com a qualificação, com a qualidade desses pilotos no momento. Até que, com a demanda, é pouca, mas acredito que as escolas comportam isso, se a gente conseguir baixar o custo, né? Alguma coisa que você queira? Talvez uma forma de buscar esses profissionais no mercado, até como forma de incentivo, fazer como as universidades americanas que buscam, por exemplo, Notre Dame, por exemplo, buscar os melhores alunos, os mais aplicados, e buscar isso lá, né, incentivando, mostrando o que é a aviação agrícola. E isso com o apoio dos próprios fabricantes, né, através de incentivos fiscais, né, que formem esses alunos, de alguma forma, mas assim, buscando, elevando a régua, através de alunos que realmente estão comprometidos, para que formem esses novos profissionais para atender essa demanda. Mas, veja, eu acho que é importante a participação do governo federal através de incentivos, para que os fabricantes ajudem a colocar no mercado esses profissionais que vão voar, esses aviões que vão ser construídos. Da mesma forma que os fabricantes de pulverizadores e máquinas terrestres fazem através das escolas especializadas. Concordo, eu acho que isso é interessante. Nós temos as empresas também americanas, os fabricantes, eles também têm os simuladores, né, Gabriel, que eu acho que é uma questão interessante também para ser adotada, né, na questão de aprimoramento, né, do próprio, não só a hora em comando ali, mas também em simuladores. Eu acho que essa é uma boa alternativa. Mas é um caminho a se trilhar, né? Existe a demanda e a gente vai trabalhar para que, dentro desse prazo, a gente consiga achar a melhor solução. O Cláudio, a pergunta dele, eu não lembro. Ele fez a pergunta? Só retomando a pergunta dele aqui, qual é a origem que vocês têm visto do piloto agrícola? Por exemplo, você tem... Tudo bem, você tem a base, que é o rapaz do aeroclube, a pessoa do aeroclube. Parte dessa, em geral, vai para a aviação comercial. Mas a gente tem visto que o perfil para o piloto agrícola tem sido muito específico. É um tipo específico de piloto, é um tipo específico de carreira. Agora, de onde está vindo esse interesse? Eu vou deixar a presidente responder essa pergunta, só vou corrigir uma informação que eu dei antes sobre os acidentes. Estávamos checando aqui o painel CIPAER no site do CENIPA lá, e eu só troquei os números aqui com outra informação. Os 8 acidentes fatais que eu falei em 2022, 23 são 3, e 2024 foram 2. Tá? Porque o auge da safra começa ainda. Então, 2 até agora, óbvio, é ruim 2, mas é menos pior do que eu falei. Ficou até mais aliviado. Eu errei a informação só para corrigir aqui. Obrigado. 2022, no Mato Grosso. Tá? Perdão, no Brasil.
Eu estou com o Mato Grosso, que eu estou no Mato Grosso, são dados do Brasil. São dados do Brasil. Brasil, tá? Obrigado. Por isso que é bom você me falar que a assessoria de imprensa ser boa, né? Que ajuda a nossa vida. Obrigado. Você responde a pergunta agora aqui, por favor. E foi a mesma pergunta também do Alex, né? Eu sabia que tinha uma pergunta, eu estava esquecendo. Então, é muito relativo, né? Mas a maioria dos pilotos agrícolas, eles surgem dos próprios auxiliares também, que estão ali envolvidos com a atividade, que eles vão ali abastecendo as aeronaves, que eles vão tendo contato, né, o primeiro contato com a aviação agrícola, e aí eles despertam aquele interesse na atividade, e aí daí eles vão fazendo a formação. E outros vêm da própria família também, né? Você pode olhar assim, que você tem um pai piloto, você pode esperar que você vai ter o filho, você vai ter o neto, e você vai ter o bisneto. É uma coisa muito natural de se ver hoje em dia, né? O piloto comercial, a maioria deles, que já estão na atividade há muito tempo, eles se despertaram mais pela questão financeira, numa determinada época, onde a atividade começou a ficar, vamos falar assim, mais rentável. Eles viam como uma oportunidade, né, de levantar um valor de forma mais rápida, porque tem piloto agrícola que retira numa safra aí 300, 400, até 500 mil reais, dependendo do modelo da aeronave e a região que ele voa, né? Mas isso não são todos, viu, gente? Tem piloto agrícola que ganha 200 mil também. Isso varia de região. Então, a maioria das pessoas que não eram da aviação agrícola, que não tinham contato, que vieram, eles vêm também, muitos movidos pelo fator financeiro. E os outros são, né, ou da geração que já vem de pai para filho, ou os auxiliares de campo que se despertam. A gente tem muitos casos desses, né? Eles ficam encantados. A aviação é um mundo que é uma atividade muito peculiar, muito apaixonante, muito burocrática, vamos dizer assim, mas tem melhorado, né, Brigadeiro? Não, mas nós estamos caminhando para um caminho melhor. Mas eu acho que precisa pela atividade mesmo, né? Não tem como ser diferente, mas como todas as pessoas que estão ali dentro, é só ele e Deus, ele não tem para onde recorrer, então ele tem que saber o que está fazendo. Atividade de risco requer muito conhecimento, habilidade naquilo que está fazendo. Então, tem coisas que não tem como tirar, né, da profissão, que é o quesito de segurança, né? Mas, respondi a sua pergunta? Boa tarde, meu nome é Ricardo. Eu peguei a discussão do meio para o final, e, de repente, pode ser que eu seja repetitivo na pergunta, mas, aproveitando até a discussão anterior, né, em relação à mão de obra, né, a escassez de mão de obra, isso já está muito claro para a gente, né, em vários setores, né, da agricultura, né. Olhando para o futuro, né, a gente vê um grande movimento no trabalho autônomo. Isso já está olhando para a máquina, a gente já tem os drones, né, trabalhando de uma certa forma autônomo, né? E também vendo que a aviação aérea, né, ela tem hoje, né, você tem a possibilidade de fazer com avião e com o drone, e nós estamos vendo um movimento com drones um pouco maiores, quase, eu não vou dizer que igual, né, mas muito próximo, até mesmo no quesito legislação, de uma aeronave, né? São esses drones pilotado remotamente, e aí olhando para a vida, para o resguardo, né, da vida, de você ter um equipamento autônomo fazendo um trabalho, sei lá, 60%, 70% talvez da autonomia de um avião, olhando para um dia de trabalho, né? Como que a associação enxerga isso, né? Isso é uma ameaça, isso vem para complementar, isso vem corrigir uma lacuna, que é essa falta de mão de obra e da preparação, que a gente vê que a velocidade, ainda mais num posto desse, né, que precisa de uma mão de obra realmente qualificada. Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Hoje a gente tem drones cada vez maiores, né? E o que eu vejo sobre os drones, né, com essa capacidade maior? Eu não vejo como uma ameaça hoje. Ainda tem muitas coisas para se alcançar ao que uma aeronave faz, né? Nós temos espaço para todos, como o Gabriel falou. A gente vem numa crescente e a aviação agrícola ela vai se adaptando. Uma coisa que não dá para se tirar é a responsabilidade de quem pilota a aeronave. Independente se ele está dentro do avião ou fora, ele tem que ter conhecimento sobre o que ele está fazendo. Talvez ele vai mudar o ponto de onde ele está, entende? Mas a questão é que precisa do mesmo conhecimento
de que um piloto que pilota uma aeronave convencional normal. Porque nós não estamos falando aqui só da vida. A vida é muito importante, mas o que se faz, né, com um agrotóxico é muito mais, né, porque o resultado disso... Então, o que nós estamos vendo, como o Gabriel falou aqui anteriormente, em relação aos drones? É quem opera. É uma baita de uma ferramenta, é uma baita de uma tecnologia, mas ele precisa de alguém para operar ele também no solo. A diferença é que alguém vai estar embaixo e ele vai estar em cima. Entende? Então, o que é a nossa preocupação hoje? É adaptar isso, né, de quem vai fazer esse trabalho. Né? O piloto, acho que tem que melhorar os requisitos, porque esse é o problema que nós estamos tendo hoje com os drones. Não pode simplesmente uma pessoa ir lá e comprar um drone e sair aplicando. Você pega um drone aí que tem capacidade para 400 litros de cauda, por exemplo, e coloca na mão de um menino que saiu ali, achou linda aquela tecnologia, e vai ali, ele também mata, ele também causa um dano terrível. Né? Então, tem muita coisa para ser adaptada e ajustada nisso aí. Existe uma regulamentação hoje para drones de 40 litros por hectare. A partir do momento que nós tivermos uma capacidade maior, os requisitos vão serem outros também. É com isso que a gente acredita, e a gente está falando aqui de uma agricultura, né, que é altamente tecnológica e tem que seguir, né, seguindo todos os requisitos para a gente continuar na ativa, independente de quem que aplique, se é o pulverizador, se é o drone ou se é um avião tripulado. Então, eu espero que eu tenha respondido. Se o Gabriel quiser complementar também, eu acho importante. Como instituição, a gente trouxe o debate. A gente resolveu enfrentar o debate, né, porque a gente primeiro discutiu. Vamos falar sobre ou não vamos falar sobre? Deixa lá ver o que acontece. Não, vamos trazer para debater, para entender um pouco mais desse mercado. Havia uma expectativa que a consolidação do drone como uma ferramenta, e aqui eu estou falando de drone de pulverização, que a consolidação do drone de pulverização seria mais rápido. Isso não aconteceu. Está longe de estar consolidado como uma ferramenta de aplicação, ainda. Por uma série de questões, de tecnologia, de acertar uma série de coisas que a aviação tripulada levou um tempo para achar, que os próprios equipamentos, né, o autopropelido, o trator, demorou um tempo para encontrar também os seus melhores parâmetros, que o drone não achou. O drone de pulverização começou agora, 3 anos que tem regulamentação. Faz 3 anos e o Ministério já vai fazer outra, inclusive, porque viu que não está legal, do jeito que ela está. Então, a gente está enfrentando o debate. Para onde ele vai? Para a gente, esse debate, e fazendo, inclusive, com pessoas que trabalham com drones, ele está completamente obscuro. Se o drone realmente vai ser uma ferramenta e vai se consolidar. Economicamente viável. Estou imaginando, vamos trazer para a prática, né? Chegar no ponto de termos áreas aí com drones que vão levar 500 litros, e vão estar aplicando, tudo vai estar funcionando. Regular espaço aéreo, quantidade de aplicação, responsável técnico, tudo isso. Até a gente arrumar tudo isso, acho que agora nós estamos longe, me parece. Nos parece esse debate, ele fica mais longe. E a gente tem rodado o Brasil e o mundo, olhando as tecnologias, olhando o que está acontecendo, e o Brasil é o que está mais na frente. O Brasil acaba tendo... quando eu falo mais na frente, é o debate, tá? O debate disso, e ter uma regulamentação. Não ficou boa? Bom, não está boa, vamos melhorar ela. Né? A gente ajudou a construir a regulamentação do Ministério. Do ponto de vista de mercado de trabalho, pode atrapalhar? Talvez. Talvez vai ter uma adaptação. Quando veio o avião também adaptou, e tirou alguns postos de uma posição e foi para outra. Estou falando talvez, porque isso talvez vai se consolidar ainda de alguma forma. Mais para lá ou mais para cá. A gente teve recentemente aí na AgriShow desse ano, né? Uma empresa lançou um big de um drone lá. É só o projeto, não conseguiu fazer, ia trazer aqui, não conseguiu. Nós estamos ajudando, estamos conversando para ver, porque qual é o desafio? Não é colocar ele voar. Colocar voar, coloca. Mas aplicar. E nós estamos falando aqui de aplicação. Como a gente fala com o piloto. Não é colocar o avião para voar. Tem que voar e tem que aplicar. São 2 coisas completamente diferentes que a gente está debatendo aqui. Esse é um tema que merece toda a nossa atenção. Nós estamos com 62 empresas de drones associadas hoje no SINDAG. Alguns sócios têm lá, tem 10 aviões, tem 3 drones para acompanhar o que está acontecendo nesse mercado. É um debate que ganha muita força, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Mas nós decidimos enfrentar ele,
acompanhar ele para poder trazer o melhor possível de informação, de tecnologia, para resolver os problemas. Se for mais... Porque, no final das contas, o que mais interessa? Tem que sobrar dinheiro e tem que ter segurança para todo mundo. No final das contas, é isso. Então, é isso que nós temos que buscar de alguma forma, né? Porque eu sou técnico, eu sou agrônomo. Então, é o que a gente está olhando, né? E como executivo também, mas a fala aqui é muito mais do ponto de vista técnico, né? Buscando a eficiência desse negócio. Eu juro que vai ser a última. Mas vocês estão falando muito de drone, tá? Mas, e pensando que o Brasil é líder no setor da aviação agrícola, líder mundial, dá para começar a pensar em UAV, em avião não tripulado? Por exemplo, começar a pesquisar um air tractor sem uma pessoa dentro, funcionando como funciona. Tudo bem, por enquanto deve ser um custo absurdo, mas em vez de drone, ter um air tractor de 3.000 litros para pulverizar sozinho? Como a pergunta é muito fácil, eu vou passar aqui para a Ana brincadeira, tá? Essa pergunta é sensacional, a gente tem feito ela também. A gente tem provocado, ontem à tarde aqui, né, quando chegou o presidente da Air Tractor, veio, né, dos Estados Unidos veio aí, eu recebi ele na portaria lá, aí ele conversou, começou a olhar os expositores e tal, ele olhou, tem os drones aqui, eu brinquei com ele nessa linha, tentando falar sério, né, eu disse, será que o Air Tractor não voa sem ninguém lá dentro? Aqui, já pensaram nisso? Ele ficou olhando para mim. Olha, já discutimos, mas estamos longe disso ainda. Não é uma realidade. A gente não está discutindo isso ainda. Estou falando que informalmente o presidente falou ali. A gente tem provocado. Como a gente provocou a Embraer já. Porque esse debate ele tem que ser feito. Porque não tem como ir contra a inovação. Se for inovação, se for bom, vai acontecer. E o que é inovação e bom? Que funciona e tenha segurança. Isso, para mim, para a gente, é inovação. Não adianta ser só inovação, tem que ter segurança e funcionar. Agora, é um debate cada vez mais presente. O que a gente acredita, o ser humano ele continua sendo fundamental, talvez vai mudar a posição dele, onde é que ele faz. Por isso que a gente estava até brinquei com alguns meninos do curso de drones, onde estava falando com eles, um me fala que eu tenho pouca experiência, não conheço, ele me falou assim, ele tem 13 anos, né? Disse, mas conhece de celular aplicativo muitas mais que eu, quem sabe eu te passo um pouquinho da experiência e você faz o aplicativo para a gente. E a gente conecta a experiência, né? a tradição das coisas com esta inovação toda que está vindo aí. Mas o que é o ponto central? E tem muita pergunta boa, muito provocativa aqui. Isso não acaba aqui, nós estamos em transição. Tem transição de uma série de coisas, de método de meios de locomoção, terrestre, aéreo, combustível, tudo isso. E na aviação agrícola não é diferente. Esse debate está cada vez mais presente e temos feito questão de discutir. Às 14 horas a gente tem a reunião do Comitê Mercosul aí, com os argentinos e uruguaios. Um tema da pauta é drone, e essa é a sua última pergunta. Como é que vocês estão vendo na Argentina? Como é que está o Uruguai? Já discutiram isso? Nós vamos provocar isso? Nós temos provocado. Esse tema aqui, ele é muito bom. Né? Dá para ficar o dia inteiro tratando dele aqui. A gente, obviamente, que não tem a solução para tudo. E talvez tem gente com fome, talvez, né? Mas vamos lá, mais alguém? Mais alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Vou agradecer, então, devolvendo para a presidente encerrar a nossa coletiva de imprensa aqui. Presidente, por favor. Foi muito bom, né? As perguntas foram muito pertinentes, foram muito provocativas. É isso que a gente precisa mesmo, né? Para que a gente consiga encontrar juntos a solução. E esse congresso é para isso, né? Uma dos motivos da gente estar aqui hoje é justamente essa proximidade, esse momento único, né, que a gente tem de falar com a imprensa, de falar com os órgãos, com os nossos regulamentadores, enfim. Muito obrigada a todos pela participação e nós continuamos à disposição da imprensa para o que vocês precisarem. Ficamos muito felizes de tê-los vocês aqui e fiquem conosco, né? Temos aí são 3 dias de muita novidade, de muita inovação e de muito conhecimento. Obrigada.
Música